Gravando. Ótimo. Vou agora disponibilizar a minha tela, ver se vocês vão conseguir visualizar. Conseguem visualizar a minha apresentação? A minha apresentação, vocês conseguem ver na tela? Não consegue? Oh, beleza. Tá bom. Ótimo. Então, vamos começar. Como eu disse, tem tempo para começar e tempo para terminar, né? A apresentação, ela ficou um pouco grande, então, possivelmente, eu deverei parar em algum momento para a gente fazer essa live no segundo momento, que é aquela parte de efeito fotoelétrico. Daí eu paro, e quando eu for fazer o efeito fotoelétrico, eu começo nela de novo, tá bom? E daí eu dou a continuidade nesse sentido. Eu vou ver se eu consigo tirar a minha imagem, para ver se a internet fica um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu faço isso. Ó, estou tirando o meu vídeo. Ok. Acho que é isso. Muito bem. Então, vamos, né, começar. Então, essa live, ela faz parte de um projeto, que é o projeto ENAD, tá? Onde a universidade, preocupada com vocês, ela criou essas oficinas, eu chamo até de oficinas, para vocês, como se diz, ter um pouco mais de informação sobre o ENAD. Então, nessa primeira live, a questão é o seguinte: a luz é onda ou é partícula? Tá? Então, essa imagem aí, ela tem bem a ver com 150 anos de evolução dessa pergunta, ou desse questionamento. Aproximadamente 150 anos, vocês vão ver aí. Então, num primeiro momento, pensava-se que a luz era composta de partículas ou corpúsculo. Num segundo momento, pensou-se nela como onda. E, num terceiro momento, volta-se à ideia de onda e partícula, ou seja, ela é as duas coisas. Tá bom? Muito bem. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E pergunta o físico: a luz é onda ou é partícula? Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Esse assunto geralmente é conhecido nos livros, né, de física ou de qualquer ciência como dualidade onda-partícula. Como eu disse, aproximadamente esse questionamento ou essa preocupação aconteceu ou teve um tempo de vida de aproximadamente 150 anos. Tá bom? Meu nome é Claudemir Stellac, eu sou professor
de Física da Universidade de Taubaté há alguns milhões de anos, e estou, nesse momento, como coordenador do curso de Matemática e Física na modalidade EAD, tá bom? E, como eu disse, essa live, mais um conjunto delas, faz parte desse projeto ENAD que a universidade criou para vocês. Fazendo uma análise do ENAD desde 2004 a 2021, o que eu observei? Assunto: onde partículas. Em 2005, apareceram 7 questões relativas a isso. 2008, mais 7 questões. 2011, 9 questões. Tá? Em alguns outros ENADs, ele não aconteceu. Em alguns outros ENADs, esse assunto em particular, ondas e partículas, não apareceu. Tá bom? Então, desse grupo aí, 23 questões de onde partículas apareceram no ENAD. Faz tempo que não aparece mais. Eu estou apostando que possa acontecer de novo. Tá bom? Muito bem. Conceitos básicos. Quando nós falarmos de partículas, vocês têm que pensar em 4 passos conceituais. Primeiro passo: a partícula tem momento P, momento linear P. E esse momento linear ele é dado pelo produto massa vezes velocidade, no caso clássico. No caso relativístico, é massa vezes c. C é uma constante, velocidade da luz, mas a massa varia com a velocidade. Tá? Energia. Quando eu falar de energia, a menos que eu diga contrário, de tudo que eu falar nessa live, em termos de experimento, em termos de conceito, eu estou pensando em energia cinética, tá? Cuja equação é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. No caso relativístico, é mc². Tá? Vocês observem que eu sempre estou relacionando o clássico com o relativístico, é porque o assunto em si envolve momentos clássicos e relativísticos para o entendimento do processo, tá bom? Mecanismo de transferência por colisão. Então, eu não tenho partículas com massa suficiente para interagir gravitacionalmente com a outra partícula, segundo a lei de Newton, a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, não, perdão. A lei de Newton da gravitação. Ela não tem um sistema de campos elétrico e magnético para transferência de energia a esse campo ou recebimento de energia desse campo. Tá? Então, a partícula é considerada livre e o processo de transferência da sua energia para um outro sistema qualquer, seja ele um corpo físico, é através da colisão. Tá? E o quarto, último passo, é que tanto o momento linear quanto a energia, elas são pontuais, tanto no espaço como no tempo. Tá? Quer dizer o seguinte, que ela tem energia no momento do choque ou da colisão, aquele momento em estudo é um ponto no espaço e um ponto no tempo. E ali, momento e energia são estudados, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu esqueci de comentar. Se vocês tiverem dúvida com relação a qualquer um dos conceitos e assunto, abro o áudio, porque eu não sou bom nessa parte de computação e não sei ficar olhando o chat com muita, como se diz, destreza. Então, eu prefiro que vocês abram o áudio e falem, tá bom? É isso aí. Boa noite, professor Claudemir.
Quem está falando? Aqui é o doutor Edson. Nossa, doutor, que prazer em ouvi-lo. Professor, estou aqui falando com os alunos. Boa Certo. noite a todos. Eu coloquei no chat um forms e pedi para que eles preenchessem já, tá? Então eu não vou poder ficar o tempo inteiro, mas eu estou aqui nesse começo dando um help aqui, tá bom? Ah, tá bom, Pode professor. ficar tranquilo. Obrigado. O Tá bem? professor Edson, ele é coordenador da Química, né, professor? Sim. E ele fica nesses apoios dessas lives. Então, ele tem que assistir muitas lives, e eu sei que essa que é de física, ele vai fugir mesmo, porque nem eu aguento tanta live de física e exatas na área, né, É professor? nada, eu gosto de física, eu curto, é minha Ah, é? área. Ah, Gosto. então tá Estou aqui bom. aprendendo, vendo o show. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui no staff, tá Tá bom? bom, professor. Obrigadão, viu? Nada. Abração. Precisar aí, abre o áudio e puxa o assunto para gente. Ok. Ok, vamos lá então. E agora, quando falar de ondas? Quando falar de ondas, a quantidade de passos aumenta um pouco, de 4 para 13 passos conceituais, tá bom? Primeiro, equação de onda. Na verdade, esse termo equação de onda, ele funciona muito quando você está naquela física de graduação, tá? Eu resolvi deixar aí mais como uma conversa mesmo em si. Porque, na verdade, isso é uma função de onda. Equação de onda é uma outra coisa, numa física mais avançada, que eu tenho certeza que vocês irão optar para fazer ao longo da carreira, mas então eu já deixo aqui registrado esse questionamento, essa colocação, tá bom? Então, a função de onda f de xt, ela é representada por f de x menos vt. Então, aquele f que aparece ali, ela pode ser uma função, por exemplo, do tipo senoidal, uma função do tipo cossenoidal, tá? Uma exponencial complexa, que tem a combinação seno e cosseno. Enfim, geralmente são esses tipos de funções que aparecem nos estudos de que trata-se de ondas, porque geralmente são fenômenos oscilatórios, e a fonte que gera aquela onda é uma fonte oscilante. E a fonte oscilante sempre conduz a uma função trigonométrica. Isso foi uma bondade de Deus para a nossa vida, porque se houvesse muitas outras possibilidades, com certeza esse assunto de onda, que já é indigesto, tornaria um pouco mais indigesto, tá bom? Mas vamos lá. Existem várias grandezas que caracterizam, ou que a gente usa para caracterizar um movimento ondulatório. Vou dar um exemplo, alguns exemplos dessas grandezas. Por exemplo, comprimento de onda, período, velocidade, velocidade angular ou frequência angular, frequência, número de ondas. Então, em cima disso, os autores de livros de física, ou mesmo as pessoas que trabalham a ciência física no seu dia a dia, ela tem, por algum motivo, uma vontade ou uma tendência de escrever a função de onda. Agora eu já reconheço, deixo de falar de equação de onda para falar mais de função de onda, com a cara que ele gosta. Então, existem 5 caras comuns de representar uma onda harmônica progressiva. Então, eu gosto, em essencial, da primeira e da quarta onda, quarta função de onda. Me familiarizo mais com elas, tá? Então, a primeira é a seno de Kx, onde K é o número de ondas,
X é posição, V velocidade. Velocidade de propagação, ou velocidade de fase, ou simplesmente velocidade de grupo, tá? Muito bem. Ômega é a velocidade angular ou frequência angular dessa onda, tá? Então, quando você olha essa função de onda aqui em cima, do jeito que eu escrevi, eu estou dizendo que esse f pode ser uma função harmônica, e quando você olha para dentro desse argumento da função, ou dentro do argumento da função harmônica, já que f pode ser um senoidal, por exemplo, guarde isso na mente, quando você faz a análise dimensional daquilo, a dimensão dá comprimento. Mas, em física, você deve ter visto que funções trigonométricas, que é seno e cosseno, inversos trigonométrica, seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcosseno, arcotangente, exponenciais e logarítmicas não podem ter dimensão. Tá? Então, esse K que está aparecendo aqui, ó, onde que eu estou com o meu mouse em cima, ele está ali só para tirar a dimensão daquele argumento, da função de onda, que também se chama fase. Então, esse K está aí simplesmente para resolver um problema matemático do que físico, mas ele tem interpretação matemática, física, perdão. Então, o seguinte, essa onda, vou usar essa equação aqui, essa onda, ela é uma onda que se propaga da direção x negativo para a direção x positivo, que é o sentido de propagação. Tá? Muito bem. Essa onda é chamada onda progressiva, porque ela está se propagando na direção em que x está aumentando. Tá bom? Essa imagem que está aqui foi um instante fotográfico. Aqueles 5 minutos de glória que diz que todo ser humano tem que ter, que é os 5 minutos de sucesso. Esse é os 5 minutos da onda. Alguém passou e tirou um flash dela, uma foto. E ela está bem na foto, tá? Ao meu ver. A onda, ela tem, da medida do eixo X até a amplitude, até a crista, perdão, essa distância se chama amplitude, e ela está aqui, ó, no ar. Tá bom? A distância entre dois vales ou duas cristas, vales são as cristas, mas na parte negativa do eixo Y, e cristas são a parte positiva do eixo Y. Lembre que f de xt também pode ser chamado de eixo Y. Essa distância se chama comprimento de onda. Ela não está representada aqui, mas ela está representada aqui embaixo. Tá? Como eu disse, as pessoas podem escolher a forma de escrever a função que ela goste. Tá? Muito bem. E essa onda, ó, quando eu tirei essa foto, o flash, naquele instante, o tempo para mim é 0. Vou começar a estudar com esse tempo, para mim, inicial, que eu chamei de 0. Então, a sua onda, ela está agora sendo representada ao longo do eixo X, e a dimensão dessa onda vai de menos infinito a infinito. Ou seja, ela é válida sobre todo o eixo X. Tá bom? Essa função de onda especial, ela tem uma frequência característica, só tem uma frequência, tá? Ela não tem um conjunto de frequências, só uma frequência. Não está representado aqui,
mas está representado, por exemplo, aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, perdão, aqui, estou confundindo a letra aqui. Um sobre T maiúsculo, que se chama período. O inverso do período é frequência. Então, ela está representada na segunda equação. Como a onda só tem uma frequência, ela é chamada monocromática. Tá? Monocromática quer dizer uma só cor. E Newton, quando ele colocou o prisma sobre um feixe de luz branca, que a luz decompôs em várias cores, ali ele já, como se diz, já nos deu a informação de que a cor está relacionado com a frequência. Tá bom? Muito bem. O argumento da função de onda, quem é o argumento? Kx menos ômega-t. O argumento é todo o número que está dentro da função seno. Ela é chamada de fase φ. Tá vendo? E uma outra coisa que eu vou pedir que vocês tomem conhecimento é sempre associar as cores, tá bom? Amarelo com amarelo, tá vendo? Vermelho com vermelho, azul com azul, tá bom? Isso é importante. Faz parte do pedagógico do didático dessa apresentação. Bem, essa foi a minha tentativa, é claro. A equação. Quando eu derivar x com relação ao tempo e manter o φ constante, eu calculo o que nós chamamos de velocidade da onda, ou velocidade de fase, ou velocidade de propagação. E quando você deriva isso por isso, que é derivar esse argumento aqui, esse termo aqui aparece automaticamente dessa derivada, tá bom? Só fazer em casa aí. Se tiver dúvida, eu vou deixar meu e-mail, vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês. Tá bom? A equação 3, se eu derivar o argumento com relação ao tempo, mantendo x constante, eu vou ter a velocidade angular ou frequência angular. Velocidade angular ou frequência angular. Então, frequência angular ou velocidade angular ou frequência angular, na verdade, como derivada é taxa de variação, então, essas duas coisas pode ser dita que seja a taxa de variação temporal da fase. Agora, a taxa de variação espacial da fase, que é quando eu derivo a fase com relação à posição x da onda, eu tenho K. Aquele número que foi colocado matematicamente lá só para acertar a dimensão, chama-se número de ondas. Resolveram dar esse nome para ele, tá bom? Quinta e sexta função. Quer dizer apenas que a onda ela é repetitiva, tanto no tempo quanto no espaço. Isso é simultâneo, não é separado. Você faz isso simultaneamente. A natureza faz isso simultaneamente. Matematicamente, você faz separado a título de comodidade no cálculo matemático. Mas isso acontece naturalmente. Quer dizer o seguinte, que a função de onda tem um perfil, e esse perfil é o mesmo se no tempo você somar o período. Ou seja, é que a onda volta a repetir-se daquele tempo, período para frente. Mas ela também é repetitiva no espaço, que é quando você pega a função de onda, soma com
comprimento de onda, ela também se repete. Ela tem o mesmo perfil. Se o perfil for de uma senoide, ela mantém o perfil senoide, ok? Muito bem, a equação 5 e 6 quer dizer isso. Equação 7, velocidade angular, cuja definição 2π sobre período, onde 2π é 2π radianos, tá? Pelo período. Período T é... O T maiúsculo é o período T, perdão. Frequência angular é o inverso do período, tá? Definição. E o número de ondas, ele é exatamente definido como 2π radiano dividido pelo comprimento de onda. Seria a mesma coisa que dizer quantos comprimentos de onda eu tenho em 2π radianos. Isso é número de ondas, ok? Muito bem. 9, falta só mais 4, né? Conceitos. Velocidade de fase V é ômega sobre K, né? Não sei se vocês viram aqui, ó. Ômega sobre K é V. É a mesma coisa que dividir comprimento de onda pelo período, só que o inverso de período é frequência, então é a mesma coisa que escrever lambda vezes frequência. Se você pegar o ômega, que é 2π sobre K, dividir por K, que é 2π sobre ômega, essa equação lambda sobre T, ou lambda vezes ni, aparece naturalmente. Tá bom? Muito bem. O passo 11, é quando as pessoas falam de fases diferentes. O que quer dizer isso? Então, eu tenho uma função de onda, f de x, t, é um f de kx menos ômega t, e uma outra função f de linha, também poderia ser uma senoidal, mas onde no meu argumento eu somei um epsilon. Então, diz que essas ondas estão em diferença de fase. Essa é uma fase, essa é outra fase. As fases são diferentes, é nítido. Olha aqui, kx menos ômega t, kx menos ômega t mais ômega. Quer dizer o seguinte, que essa onda original é essa ondinha escura aqui, e quando eu somei epsilon, a segunda onda é como se ela estivesse atrasada com relação à minha função de onda original. Onde essa onda que está aqui, F', essa onda vermelha aqui, tá? Então, ela está fora de fase. Esses 11 passos são os linguajares comuns no estudo de ondas. Não tem outra coisa. Então, eu tinha que passar essas informações, relembrar com vocês essas equações, tá bom? Senão, fica muito difícil, não para ter o entendimento dessa live aqui, que hoje ela tem mais uma conotação histórica do que matemática, mas para nós sabermos fazer a live 2, que é o efeito fotoelétrico, que a teoria é curta, porque quase toda a teoria está aqui, nessa live, mas fazer as continhas. Quando o cara perguntar fase, quando o cara perguntar onda, comprimento de onda, perdão, frequência, para vocês saberem daquele boi esquartejado quais são as partes. Eu sei que foi uma associação triste, né? Mas foi o que me veio na mente. Muito bem. Mecanismo de transferência de energia é por choque.
das frentes de onda com o corpo, no modelo clássico da radiação. Ou seja, o vetor de point da onda. Tá bom? No modelo clássico. Agora, momento e energia estão distribuídos em todo o espaço. Ou seja, os valores distribuídos no espaço e tempo. Então, a energia que chega a você com a interação de uma onda, ela não é pontual. Ela veio distribuída em toda a extensão e chegou no seu rosto. Lembre-se de uma onda de calor, aquela. Nossa, que onda de calor que eu recebi, você já deve ter passado por isso. Aquela onda de calor, ela não chegou pontualmente e tocou seu rosto. Ela chegou e tocou todo o seu rosto, porque a energia está distribuída em toda a onda. Se estivesse distribuído num ponto da onda, você sentiria aquela onda de calor fazendo uma pequena sensibilidade no seu rosto, num ponto do seu rosto. Entenderam? Muito bem. A figura abaixo foi a melhor que eu achei. Aí existe o que nós chamamos de pacote de ondas. Tem um monte de ondas nessa região X que vai dessa posição até essa aqui, que eu não esqueci de escrever. Tá? Tem ondas com amplitude diferentes, tem ondas com comprimento de ondas diferentes, tem ondas com frequência diferentes, tem ondas que estão fora de fase, tem ondas que estão em fase. Basta ter tempo e paciência para procurar todas elas. Com certeza não é uma questão do Enádio. Eu acho que não, é muito chato, a não ser que eu esteja profetizando. Deixo aqui o meu recado. Mas seria isso, tá bom? Tá aí um pacotão de ondas para vocês. Iremos falar de pacote de ondas lá na frente. Lembre-se de uma coisa feia como essa. Só que aí as ondas estão separadas. Quando nós falarmos em pacote de onda, alguém já somou todas essas ondas e vai dar um perfil para você lá, tá bom? Mas aí está separado, tá bom? Muito bem. Primeira dica: nunca empreste seus livros. Você pode emprestar seu livro para uma pessoa genial, para uma pessoa com memória fabulosa, mas não funciona para livros. Ou seja, emprestou, perdeu, nunca mais volta. Então, eu comecei a colocar nome nos meus livros, para não acontecer. E do tipo, quando vier pedir, eu falei, não, esse livro é meu, ó, Claudemir Stellati. Não, mas eu sei que é seu, eu sei. Então, ele é meu, não posso emprestar. Muito bem, proposta 1. Então, Newton, ele escreveu... Oi? Ele escreveu essa obra chamada Optics, em 1730, onde ele propõe que a luz é composta de partículas. Ok? Só que Newton, só para adiantar, ele já tinha escrito o Princípio aproximadamente uns 40 anos antes. E o Princípio foi o Harry Potter da ciência. Todo mundo conhecia Newton, como todo mundo conhece a escritora do Harry Potter. Eu sei que é mulher, mas o nome eu não me lembro.
tá? Eu não li nenhum livro do Harry Potter. Então, Newton teve esse status de superstar. E tudo que ele falava era lei. Guarde este, que para mim é um problema. Não é uma dádiva. Mas guarda a ideia. Newton falava, luz é partículas. Em 1678, nossa, 1678 é antes da publicação de Newton, porque Newton ele não gostava de publicar as coisas, porque ele era modesto? Não, porque ele não queria ser questionado. Mas isso é um outro problema de história de ciência, que um dia, se vocês me permitirem, eu falo com vocês. Então, apareceu esse Christian Huygens, tá? Ele disse que a onda, que a luz era onda, não era partícula, tá? Mas dentro de acreditar em Huygens ou acreditar em Newton, as pessoas optaram por acreditar em Newton, né? Einstein, em algum momento da sua vida, eu não sei se essa foto condiz com esse texto, se foi, ele estaria com 70 e tantos anos, mas eu acho que foi bem antes. Ele diz que o irracional respeito à autoridade é o maior inimigo da verdade. Eu não sei se ele estava questionando ou pensando no Newton, porque Newton já tinha inventado o telescópio refletor, ele já tinha escrito a lei da gravitação universal, coisas que Einstein veio derrubar depois. Ele já tinha escrito sobre o princípio. Eu não sei se foi por isso. E diante de toda essa autoridade, prevaleceu a teoria corpuscular de Newton, por aproximadamente 123 anos. Tá? Mas eu não sei se Einstein disse isso em menção a Newton ou menção a seus professores da universidade, na Politécnica de Zurique, onde ele foi muito humilhado. Mas isso também é uma outra história. Como eu disse, ele já tinha escrito o princípio, já ganhou o status de astro da ciência, e aproximadamente 43 anos ele escreve Optics, e todo mundo opta por aceitar a teoria corpuscular de Newton. Porque tudo que Newton dizia era lei. Ok? Muito bem. Aqui eu estou apresentando para vocês alguns dos simuladores que vocês podem encontrar na internet. Criado por instituições de máxima científica. Por exemplo, esse é o FET, da Universidade de Colorado. Quando eu mandar este material para vocês, que estará na sala, se eu não me engano, esse link leva a esse endereço. Então, nesse endereço, existem vários simuladores. E, dentre os simuladores, eu trouxe esse para vocês, que vai ajudar a gente a discutir o assunto de hoje. Tá bom? Muito bem. Então, nesse primeiro simulador, nós optamos aqui, ó, raio. Então, subentende que a luz é partículas. Então, uma fonte de luz foi
direcionada para uma superfície imaginária que divide dois meios. Meio 1, que é o ar, meio 2, que é a água. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Vocês conseguem selecionar isso no simulador, tá bom? Muito bem. Aí emitiu-se a luz, parte da luz foi refletida e parte da luz foi refratada. Fenômenos observados durante a vida de Newton, tá bom? Muito bem. Observe, quando a luz foi como foi incidida sobre a superfície, ela foi incidida com um ângulo de 30 a 60 graus com relação ao normal. Zero está aqui, tá vendo? Quando ela refletiu com o mesmo ângulo. Isso é a lei da reflexão. Que o ângulo de incidente é o mesmo que o ângulo refletido. Tá bom? Muito bem. E a luz refratada é essa que está embaixo. Existe, nesse simulador, um aparelho imaginário que mede a intensidade dessa luz. Em outras palavras, a energia dessa luz. Só que ele deu essa energia em termos de porcentagem. Primeira coisa que ele fez, ele pegou esse aparelho, aqui é o sensor, colocou aqui na frente e mediu que a intensidade é 100%. Tá bom. Muito bem. Em seguida, ele pegou esse mesmo aparelho, trouxe o sensor para esse ponto para medir a intensidade da luz refletida. Deu 11,40%. Tá bom. Guardei esse número. Ele pegou o mesmo aparelho, colocou agora na luz refratada. Deu 88,60. Se vocês somarem a energia desse e a energia desse, vou falar em termos de energia, dá 100%, que é o da luz. Ou seja, a energia foi conservada. Isso também está dentro daquela obra de Newton lá, tá bom? Muito bem. E agora, quando o meio é homogêneo, ou seja, ar e ar, ou água e água, a luz percorre um caminho reto, sem desviar. Isso é explicado pela teoria corpuscular de Newton. Tá bom? Muito bem. Só que existe um problema na refração. Admitindo a teoria corpuscular, que a velocidade da luz na água era maior do que no ar, segundo o modelo corpuscular. E isso Einstein vem a falar em 1905 que está errado, porque Einstein constrói a relatividade em 1905 em cima de um postulado, do primeiro postulado, que a velocidade da luz é constante, independente se o referencial é inercial ou não inercial. Em outras palavras, não existe velocidade maior que a da luz. Então, essa teoria corpuscular da luz teria sofrido o primeiro embate com a teoria da relatividade de Einstein. Mas são coisas muito distantes no tempo. Um foi em 1730 e o outro em 1905. Então, Newton não precisou
passar por esse questionamento. Como eu disse, ele não gostava de ser questionado. De novo, o irracional respeito à autoridade é o inimigo, da autoridade é o maior inimigo da verdade. Ou seja, Einstein, será que você pode estar correto admitindo que a luz é constante, já que na teoria corpuscular de Newton a velocidade da luz na água é maior do que a velocidade da luz no ar? Será que Einstein desabafou porque alguém o questionou sobre isso? Deixo para vocês pensar. Muito bem. Newton argumentava que que luz era partículas. E se era partículas, por que dois raios de luz propagam-se sem desviar após interagir se são formados de partículas? Haveria colisões e haveria desvios. Newton argumentou: as partículas de luz são muito pequenas. Naquele tempo, eu, como aluno, eu poderia dizer que era um aconchambramento isso. Mas 150 anos depois de evolução da ciência, eu não consigo dizer isso. Eu consigo dizer que Newton também estava certo. Certo quando diz que era corpuscular e certo como a partícula de luz é pequena. Tá? Estou adiantando o boi, mas é isso que vai acontecer. Muito bem. E essa região de encontro seria uma região de interferência. Interferência de luz não era um fenômeno conhecido na época de Newton. Se fosse, a teoria de Newton ali teria sido questionada, ou poderia até não sobreviver. Mas, por sorte, esse tipo de fenômeno não acontecia no tempo de Newton. Por quê? Porque acontece para fenômenos, para ondas, cujo comprimento de ondas é muito curto. E no tempo de Newton, as fontes que produziam luz eram fontes com comprimentos de ondas grandes. Então, esses fenômenos de interferência não era observado. Olha que sorte, já que ele não gostava de ser questionado. Só por isso. Muito bem. Um outro problema de partículas de Newton era o problema da difração, que também não era conhecido naquele tempo. Porque a teoria corpuscular de Newton dizia o quê? Que se eu jogasse luz, aqui é um obstáculo, aqui é uma abertura, isso se chama fenda, apareceria somente um clarão de luz nessa região da largura da fenda. É como se você estivesse atirando com um canhão de bola de tênis. E as bolas de tênis só iriam bater, se você atirasse em linha reta, só iria bater nessa região, né? Mas Thomas Young usou o experimento de fendas ou dupla fenda para mostrar interferências. Então, você não veria só um clarão de luz aqui. No modelo de Newton, sim. Mas, no modelo de onda, estava se vendo outra coisa. Via-se uma região de muita luz
uma região de pouca luz, de novo, região de muita luz, ou pouco luz, região com pouco de luz. Na verdade, aqui existe mais dessas regiões, só que a imagem que eu achei na internet, eu não tinha isso para mostrar para vocês, tá? Isso é quando eu tenho uma fenda. Quando eu tenho duas fendas, aparece isso aqui, ó. Tá vendo? De novo, regiões de muita luz, região de pouca luz, ó. Tá vendo? Entre esses dois. Aqui, ó, região de muita luz, região de pouca luz. Isso se chama figura de difração ou figuras de diferença, de interferência. Mas, no tempo de Newton, esse experimento não foi feito. Então, a teoria corpuscular não precisou também explicar esse fenômeno de difração. Tá bom? Muito bem. Mas esse modelo já é observado. Regiões de muita luz é o que nós chamamos de interferências construtivas. Região de pouca luz, região de interferência destrutiva, tá? Muito bem. Então, aqui, eu peguei aquele experimento, coloquei aqui de novo, com um pouco de zoom. Ele tem uma opção de gerar um anteparo para a gente ver as luzes aqui, e região de poucas luzes aqui, mas não ficou bem, não ficou bom. Então, eu fiz uma montagem de fotos aqui, vocês me perdoem, mas seria isso. A onda chega, nessa região aparecem, segundo o modelo de Huygens, infinitas fontes pontuais de luz, que geram ondas esféricas. E essas ondas esféricas vai interagindo uma com a outra, vai sofrendo interferência. Na interferência construtiva, não se enxerga a luz. Na interferência construtiva, se enxerga a luz. No modelo corpuscular, não teria essa região clara e nem essa região clara. Somente a do centro. Professor, o que é essa interferência? Pense nessas ondas uma equação desse tipo. Quando eu falo interferência, eu estou somando ondas com essas funções. Então, eu estou somando vários senos. Tá bom? Vocês já tiveram curiosidade de fazer somas de vários senos? Pode acontecer que o resultado seja nulo na soma. Pode acontecer que o resultado dê uma onda com amplitude um pouquinho menor, um pouco menor que as ondas incidentes. Aí aparecem essas coisas mais fracas aqui. Ou pode ser que dê nulo, aparece escuro. Pode ser que dê ondas com comprimento 2 vezes maior, ou melhor, com comprimento, com amplitude, que é a soma da amplitude da primeira com a segunda, que dá essa região clara. Então, interferência é isso, soma de ondas. Tá bom? Muito bem. Voltemos agora ao modelo de Huygens, porque Huygens não pensava em feixe de luz ou raio de luz, como no simulador anterior. Ele pensava em ondas. Então, aqui, eu troquei por ondas no simulador. A onda chegou aqui, incidiu aqui com... Tira o centro disso, 60 graus, e refletiu também com 60. Opa! Bateu com a reflexão de Newton, onde a teoria é corpuscular. Opa, também apareceu difração.
Apareceu difração também no modelo de Newton. Vamos comparando, pessoal. Coloquei o aparelho mágico para medir a intensidade dessa luz, 100%, na fonte, igual de Newton. Medi o refletido, 1140, igual de Newton. Medi refratado. Opa, refratado. 88,60, igual de Newton. A energia também foi conservada, então. Muito bem. Vou ver se o meu raio de luz, pensando em onda, ele sofre desvio no meio homogêneo. Também não sofre. Coloquei ar como em Newton, e a minha onda também não sofreu desvio. Medi a onda, 100%, desvio nenhum. Porque quando sofre desvio, essa medida é menor. Não teve desvio, essa medida é igual. Batendo. Então, o modelo também parece bom. Do Huygens, onde é ondas. Quando você usa um modelo de Huygens para explicar a refração, a velocidade da luz na água dá menor do que no ar, que bate com a teoria de Einstein, que a velocidade da luz é constante e independe do referencial. Ok. Então, a teoria da onda de Huygens parece melhor do que a de Newton. Por que eu falo parece melhor? Porque eu sei que lá na frente essas coisas vão se juntar. Tá bom? Muito bem. E como que eu provo isso? Com a lei de Snell, que eu não vou fazer aqui com vocês. Tá bom? Vocês devem ter visto no curso de vocês. De novo, o endereço do simulador está aqui. Tá? A hora que vocês acessarem, esse link ele leva automaticamente para o endereço. Pessoal, se tiver dúvida, para a aula, tá bom? Vamos lá. E agora? Interferência. No modelo de Huygens, dois feixes de luz que se propagam em direções diferentes, que é esse caso, um está nessa direção, o outro está na outra direção, diferente. Quando cruzam, sofre interferência, que é essa região aqui. Se sofre interferência, aparece aquelas coisas claras e escuras. Construtiva para a clara e destrutiva para a escura. Onde aparece? Só na região de interação desses dois feixes. Saiu da região de interação dos dois feixes, a luz se propaga como inicial. Porque aqui eu estou somando a onda de luz com ondas de amplitude zero, porque aqui não tem ondas nenhuma a mais a não ser essa. Então, da própria onda. Aqui não. Quando eu somar, eu pego amplitude dessa e amplitude dessa. Então, aparecem as figuras de interferência. Tá bom? Muito bem. Isso pode ser provado em termos de equação de onda ou função de ondas, coisas que eu não vou fazer aqui. Aparece a interferência. Professor, então eu vou chegar em casa, vou pegar duas lanternas e vou tentar isso. Você pode tentar. Pode ser que você veja, pode ser que você não veja, porque a distância entre a região de luz e a região escura é tão pequena que o seu sensor, que Deus lhe deu, que é os olhos, não o veja. Deus nos deu alguns sensores. Sensor de luz, os olhos. Sensor de som, o ouvido, né? Sensor de paladar, a boca, né?
Sensor de cheiro, o olfato, são sensores. Nós somos pessoas com vários sensores, até mesmo na pele, tá? Muito bem. Pode ser que você veja, pode ser que você não veja, mas isso acontece. Acreditem. Muito bem. O mesmo simulador, ele traz algumas outras figuras de difração que eu fiz questão de trazer. Aqui, uma onda de luz, uma onda, porque no modelo clássico, que é o modelo corpuscular, eu só veria essa região branca, se fosse o de Newton. Professor, Oi? Oi? Posso continuar? Mas, no modelo de Huygens, você vê essas outras figuras, né? Ou essas outras regiões, configurando uma figura de interferência ou figura de difração. Quando é um quadrado, olha como aparece a figura. Aparece desse jeito mesmo. Esse simulador funciona desse jeito, como na prática. E o que é interferência é, como eu disse, somar duas funções de onda. Tá vendo? Troca esse φ1, π1 e π2 por F. É a mesma coisa. Achei bonito essa letra aí, peguei. Tá bom? Muito bem. O que é, ou melhor, interferência é a soma. Mas por que que eu posso somar? Porque existe o princípio da superposição, que é o seguinte: você tem duas funções de onda, que são soluções de uma equação de ondas, que são coisas diferentes. Eu comecei o texto lá provocando aquele erro. A soma também é uma solução daquela equação de onda, tá? Esse é o princípio da superposição, tá bom? Muito bem. Olha aqui, equação de onda. No caso da onda eletromagnética, a equação é essa, tá? Para o campo elétrico ou para o campo magnético. E a velocidade que aparece aqui, ela é μ0, ε0, duas constantes da natureza. Uma se chama permissividade elétrica do vácuo e a outra permeabilidade elétrica do vácuo. Mas o que eu quero mostrar é que função de onda, equação de onda, é diferente de função de onda. E depende do fenômeno. Por exemplo, numa corda, a equação é outra. Pode mandar e-mail para mim que eu mando a equação para vocês verem. Não vou fazer aqui por falta de tempo mesmo. Tá? Muito bem. Professor, mas esse cara aqui, esse E que está aqui, esse E que está aqui, que é o campo elétrico, ele é parecido com o seu F. Tá vendo? Não muda nada. A amplitude é o campo elétrico inicial, a parte harmônica é o seno, kx menos ômega t é o mesmo. Tá vendo? Então, essa equação, essa função torna verdadeira essa equação de onda, ou melhor, essa função obedece a essa equação de onda. Isso que ele quer dizer. Tá? Muito bem. Aqui, para falar um pouquinho mais de onda, né? A interferência, que é a soma, essas figuras que acontecem aqui, acontece da mesma forma que está acontecendo aqui. Chega a onda, cria-se, segundo esse modelo de Huygens, um conjunto infinito de fontes que gera ondas, várias ondas,
que somadas é o que forma a interferência, que é o que se diz de interferência. E o visual dessa soma é uma coisa parecida com essa, é uma coisa parecida com essa. No caso de duas fendas, a figura de interferência é totalmente diferente e aparece algo parecido com isso, ó. Tá vendo? Tá bom? E o processo é o mesmo. Chega a frente de onda aqui, essa frente de onda, ao interagir, forma-se infinitas fontes pontuais de ondas, que podem ser ondas de luz, ondas na água, ondas no som. O fenômeno é o mesmo, tá? E para esse experimento de dupla fenda, que foi o experimento que o Wong fez, tudo isso é explicado em termos da interferência, mas no modelo de Newton não dá para explicar. Tá bom? Muito bem. O modelo de Huygens é de 1679. Só em 1801 que apareceu esse médico, Thomas Young, que fez o experimento da dupla fenda e conseguiu mostrar essa figura de interferência na prática, derrubando, ou melhor, jogando o último a pá de cal sobre a teoria corpuscular de Newton. Mas esperem, Newton ainda volta. Esse a pá de cal não destruiu essa teoria. Então, como eu disse, 123 anos de batalha nas ondas dos mares da ciência. Um modelo foi derrubado por outro 123 anos depois de intensa pesquisa, intensas discussões, intensos montagem e desmontagem de experimentos, mas o modelo de Newton deixa de ser verdadeiro por um período, ou válido por um período, quando Thomas Young entrega essa experimentação, vamos dizer assim. Olhe a cores, onda nos mares, vermelho, tá bom? Guarde essas cores. Muito bem. Característica entre ondas e partículas. Onda tem comprimento de onda, tem frequência, tem período, tem velocidade de onda. A energia é proporcional ao quadrado da amplitude, sempre. Quando você determina o vetor de Point da onda eletromagnética, você consegue escrever o vetor de Point. E quando você determina o vetor de Point, vai aparecer um termo ou campo elétrico ao quadrado ou campo magnético ao quadrado, do jeito que você escolher. A energia é distribuída em todo o espaço. Lembre-se da história da onda de calor no seu rosto, que é bem diferente se eu pegar uma pedrinha minúscula e jogar sobre o seu rosto. Quando eu jogar para o seu rosto, você só vai sentir um ponto no rosto. Quando a onda de calor chega no seu rosto, você sente o calor em todo o seu rosto. Tá bom? Isso que quer dizer que a energia está distribuída em todo o espaço. A onda ela é gerada por um sistema oscilante ou vibratório. Logo, a equação de onda, em sua forma mais geral, é uma função trigonométrica.
ou é um seno, é um cosseno, ou é uma tangente, tá bom? Ou é uma exponencial complexa, que tem a parte real, o cosseno, e a parte imaginária, o seno, tá bom? Muito bem. Também nas ondas de rádio e TV. Tudo isso é observado. Nós estamos observando na TV, mas também vale para o rádio e qualquer outras ondas eletromagnéticas. Característica entre ondas e partículas. Isso aqui é a foto do Sirius. Sirius é o nosso acelerador de partículas. Ele fica em Campinas, interior de São Paulo. Então, em todo esse diâmetro, em vários estágios, usando campo elétrico ou combinação elétrico e magnético, a partícula é acelerada. E em cada volta completa, ela ganha uma energia até se chocar com um alvo, e ao chocar com esse alvo, estuda-se tudo o que acontece depois desse choque. Né? Quando se faz esse estudo, se faz pensando em termos de um assunto na física chamado colisões. E quando você vai estudar a partícula, você vai pensar: a partícula tem massa, partícula tem momento linear, partícula tem velocidade, partículas não carregadas, a energia é proporcional à velocidade ao quadrado, ou seja, a energia é energia cinética, não do tipo potencial gravitacional e nem potencial elétrica, tá? A energia está localizada no tempo e no espaço. Então, quando essa partícula chocar com aquele alvo, existe milhões de sensores nesse laboratório para olhar aquela colisão no tempo e no espaço. Uma colisão localizada. Então, a transferência de energia nesse processo de aceleração por várias voltas, ela é localizada no tempo e no espaço. Em algum momento, a partícula é solta e se choca no alvo. E ali eu meço tudo que eu gostaria de medir. Tá? E essa partícula é gerada por uma fonte de impulsão, que é esse sistema, alguma coisa usado para acelerar essa partícula. Tá bom? Muito bem. Por fim, o Apadical sobre a teoria corpuscular de Newton chega com esse tratado de eletricidade do magnetismo de James Clerk Maxwell. Então, esse é mais um livro que eu tenho, então coloque o nome dos seus livros, não empreste. Nesse tratado, Maxwell pega a lei de Gauss na forma diferencial, tudo coisa que vocês já estudaram, hein? A lei de Faraday na forma diferencial, a equação do divergente de B, que prova-se que não existe monopolo magnético no universo, mas existe cientista procurando, tá? E a lei circuitual de Ampère. Ele pega essas 4 leis que trabalha distintamente cada assunto, um trabalha campo, um trabalha campo elétrico, o outro trabalha trabalha o campo magnético, e ele, estudando essas equações, ele consegue gerar a primeira teoria unificada da física.
que é a unificação do eletromagnetismo, que, em outras palavras, campo magnético gera campo elétrico e vice-versa. A outra lei da teoria unificada é a teoria unificada de Einstein, que quer unir o eletromagnetismo à gravitação. Então, existem várias teorias trabalhando isso, tá bom? Teoria da corda, tá? São os buracos de minhoca. A própria relatividade geral de Einstein, tá? Estão trabalhando, tá bom? Muito bem, Einstein morreu tentando essa teoria. Mas, enfim, a obra, quer dizer, o modelo ondulatório de Huygens é aceito na íntegra 90 anos depois, aproximadamente, da publicação do experimento da dupla fenda. Maxwell consegue provar que a onda de luz é uma onda eletromagnética. Ela obedece àquela equação que eu mostrei para vocês. Aquele 1 sobre V quadrado, quando você calcula V, que é raiz de 1 sobre μ0, epsilon 0, dá 3 vezes 10 à oitava. Valor experimental medido por Michels e Morley. Fechou. Cai por terra a teoria corpuscular de Newton e prevalece a teoria de Huygens. Tá? Mas, além disso, que a velocidade é finita, a da luz. Newton dizia que era infinita. Quando ele fala que a velocidade é finita e vale 3 vezes 10 à oitava, cai de Newton na teoria da gravitação dele que o tempo é absoluto e nasce a relatividade. O tempo é relativo, não absoluto. Então, a unificação do eletromagnetismo de Maxwell derruba a teoria corpuscular de Newton, dá vida à teoria ondulatória de Huygens, derruba a velocidade infinita de Newton no princípio, na gravitação, e derruba o tempo absoluto de Newton. Nasce a relatividade. Então, esse é uma cena, porque o Newton dizia que ele teve a ideia da gravitação quando ele estava sentado embaixo da macieira da família, que existe até hoje. Vocês podem visitar lá. Existe essa macieira. E cai a maçã e ele teve a ideia de que F é igual a G, maiúsculo, produto das massas no numerador, e R quadrado embaixo no denominador. Essa é a lei da gravitação de Newton. Ela cai por terra, porque aquela lei é baseada no tempo absoluto e no valor infinito da luz. E aqui não. Aqui, isso não é mais verificado. Então, a mesma macieira que deu a ideia da relatividade, da gravitação de Newton, deu também a ideia da relatividade de Einstein. Só que Einstein não estava debaixo da macieira, ele estava trabalhando num escritório de patentes na Suíça, a terra fértil, onde ele conseguiu, em 1905, 11 anos depois da relatividade, da teoria de Maxwell, a construir a teoria da relatividade geral e restrita.
A restrita fala-se do movimento em si, como a cinemática. E a geral fala da gravitação, como das forças de Newton. Só para vocês fazerem um paralelo. Nossa, escrevi Einstein errado aqui, pessoal. É NS. Depois eu vou arrumar. Deixa eu ver. Mais 7 minutos, eu fecho esse assunto e a gente termina essa live por hoje, tá? Muito bem, muito bem. Eu disse que Maxwell derruba a teoria corpuscular de Newton em 1891. 11 anos depois, aproximadamente em 1905, já vou adiantar, Einstein explica o fenômeno fotoelétrico, que nós iremos ver. Só que o fenômeno fotoelétrico, para ser explicado, você só consegue explicar segundo a teoria corpuscular da luz, de novo. Tá? Então, para eu trazer essa ideia da teoria corpuscular da luz, de novo, antes do efeito fotoelétrico, não queria falar do efeito fotoelétrico, estou tentando seguir uma linha do tempo aqui, eu tive que optar por um dos experimentos, de inúmeros experimentos que apareceram nesse período entre Maxwell e Einstein, que poderia, de novo, explicar a teoria corpuscular da luz. Eu resolvi trazer este. Eu gosto desse experimento. É o experimento de Compton, Arthur Compton. Ele é um físico americano, foi um físico americano. Tá? Por que eu trouxe? Porque esse experimento aconteceu 17 anos depois da explicação do efeito fotoelétrico. Porque Einstein fez o efeito, deduziu, quer dizer, explicou o efeito fotoelétrico usando a teoria corpuscular, só que todo o cabedal de matemática e conceitos eram todos empíricos. Ele veio de Planck, tá? Ele pegou o trabalho de Planck, trabalhou o trabalho de Planck, colocou as suas ideias também. Isso era muito empírico, então ele não ganhou o prêmio Nobel nesse momento. Aí aconteceu 17 anos de pesquisa do efeito fotoelétrico, o experimento de Compton. 9 anos depois da explicação de Rutherford de que os núcleos podem quebrar-se por bombardeamento de raio-x. Raio-x é onda eletromagnética de comprimento de ondas curtas. Tá? Então, esse experimento já era suficiente para dar o prêmio Nobel a Einstein do efeito fotoelétrico. Tá? Nesse bombardeamento, produz as partículas alfas, que são núcleos de hélio de alta energia. 3 anos depois, antes da proposta de matéria, de que a matéria também apresenta o papel dual, não é só a onda. E isso foi de Broglie. Tá? Então, Einstein, de novo, apostou no efeito corpuscular da luz. E de Broglie diz, então, se a teoria de Huygens estava verdadeira, a teoria de Newton também era verdadeira, então, as duas teorias são verdadeiras. Então, a luz tem o comportamento dual. Por isso, dualidade onda-partícula.
E de Broglie vem e ainda fala, ó, não é só a onda de luz, não é a onda de matéria. Aí, isso foi a coisa mais absurda, ou seja, absurda não, mais louca de se dizer no mundo científico. Bohr chamou de Broglie de irracional, mas espere o tempo. Tá? Agora, por que gosto desse experimento? Né? Então, ali do Compton é uma linha do tempo. Agora, por que eu gosto desse experimento? A natureza corpuscular da luz fica muito claro pelas leis das variações das frequências na dispersão de raio-x. Isso aqui, ele é clássico, é um modelo clássico. Eu escolhi isso porque esse experimento vai derrubar essa coisa que eu sabia. Quando eu falo que eu sabia, é que o mundo científico sabia, que se ensina num curso de graduação de física, entendeu? Então, a minha base de associação foi essa, porque você constrói um conhecimento de ciência em cima de outros conhecimentos já fundamentados, vamos dizer assim, que eu chamo de base de associação, que na teoria clássica diz o seguinte, ó, a dispersão de raio-x por elétrons, aqueles que estão fracamente ligados, só esses, que eu chamo também de elétrons quase livres, tá? A radiação difundida tem sempre a mesma frequência da radiação primária. Então, quer dizer o seguinte, eu emito uma radiação em cima de um material que tem elétrons livres, fracamente ligados. Geralmente, você pega uma estrutura cristalina com ligações covalentes, por exemplo, onde aqueles elétrons compartilhados, ele é considerado elétron quase livre, porque ora ele é de uma ligação, ora ele é na outra, então ele está nessa transição, vamos dizer assim. Então, a radiação difundida, que é aquela que espalha, como esse desenho da luz aqui, pessoal, peraí, aqui, ó, essa é a difundida, que foi refletida, essa é a luz refletida, ou difundida. Vamos voltar aqui, aqui. Ela tem sempre a mesma frequência da radiação primária. Então, isso nós sabíamos. Isso era a nossa material de comparação, nosso conhecimento de comparação, entendeu? Aí o experimento de Compton. Os elétrons, então, o que é o experimento de Compton? Ele pega uma radiação luminosa, que nós chamamos também de onda primária, tá? Tá vendo? Aqui é um pacote, mas é diferente daquele. Aquele pacote que eu disse lá naquela figura, as ondas estão separadas. Aqui eu já somei e deu esse perfil, ó, tá? Ele vem, choca com o material-alvo, que no experimento de Compton foi um bloco de parafina. O que ele observou? Por um coletor, ele pegou a luz. Por outro coletor, ele pegou os elétrons. Elétron que ele chamou elétrons espalhados, ou elétron de espalhamento. Quando ele mediu essa radiação, que ele chamou de onda difundida, ou refletida, para mim é a mesma coisa, ela apresentou um comprimento de onda maior que da onda primária. E isso implica em quê? Numa frequência de onda
menor, contradizendo o modelo clássico. Quer dizer que tem coisa nova. Mas quando ele media essa energia, e essa energia era igual à energia inicial da onda incidente, ou onda primária. Então, tinha conservação de energia. Não dá para explicar pela teoria ondulatória. Tem que voltar a pensar em partículas. Nesse livro aqui, do Max Born, ele também foi um prêmio Nobel, tem uma explicação para esse fenômeno, que eu gostei. A explicação é essa. Ele volta a dizer, onda é partícula, luz é partícula. Ele diz, choque elétrico, o choque elástico entre elétron e fóton, já conheci esse nome da teoria de Planck, que eu não falei aqui. Na teoria de Planck também diz, um quanto de luz. Então, primeiro, o choque é elástico entre elétron e fóton, tá bom? 2, um quanto de luz, que é esse, ao atingir o elétron, fornece uma energia Ni, Hni. H é constante de Planck, Ni é frequência da onda. H é uma constante de Planck, 6,38 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. É a menor constante da natureza para se medir. Os caras conseguiram medir. Então, esse elétron fornece energia na forma de energia cinética ao elétron, que vai embora. O quanto, ao colidir com o elétron, se difundirá, que é este, ou refletirá, com o ângulo θ, que é esse ângulo. E energia, a galinha, que eu deveria ter olhado na figura, eu dei um nome aqui e deveria ter olhado nessa figura, porque mais uma vez eu usei essa figura de internet. Desculpe aí. Aqui seria o E'linha, é H nilinha. E E'linha é menor que E. Por quê? Porque a frequência dessa onda é menor. E como a energia está relacionada com a frequência, bingo, a intensidade da luz é menor. Então, nesse tipo de colisão admitida, o momento total e a energia total é conservada durante o choque. E quando ele mede a diferença de comprimento de onda, equação deduzida e equação medida, essa teoria, essa equação bate com a diferença de comprimento de onda. Consequentemente, a luz volta a ser partícula. Tá? Por esse experimento de Compton é que Einstein ganha o prêmio Nobel. Porque ele já falava do fotoelétrico, ele já falava que a luz era partícula, mas, como eu disse, era tudo muito empírico. E vários experimentos de Rutherford, de Compton, de Davison-Gerner, um outro experimento que é a difração de raio-x numa estrutura cristalina, comprovam que Einstein também estava certo. Então, volta um modelo de partículas. Consequentemente, a onda tem caráter dual. E a nossa live termina justamente na prova do caráter dual onda e partícula, que até o momento
só vale para a luz. Suficiente para eu explicar o efeito fotoelétrico na live que vem, na próxima live, onde eu vou explicar e vou fazer continhas de questões do ENAD. Vou escolher uma melhor lá que eu achar e vou jogar para a gente fazer, porque não dá para fazer tudo. Mas eu também não posso deixar de comentar sobre o modelo de Broglie. Modelo de Broglie. De Broglie é um sobrenome dele. Na verdade, não dele. É da vila em que a família dele era dona, porque ele era um duque, tá? Francês. Esse cara teve a ousadia, a loucura de dizer que a matéria tem caráter dual. Foi a coisa mais louca para se dizer na ciência naquele momento. Bohr, um famoso cientista holandês, que entrava no ônibus, as pessoas levantavam pelo nível de importância que esse homem teve na ciência e para o seu país, que reconhece um cientista. No Brasil, não. Lá conhece. Ele falou, nossa, isso é uma irracionalidade. De Broglie é um irracional. Mas não, ele estava certo. E nasce com ele a mecânica quântica. De Broglie fala isso, nasce com ele a mecânica quântica e ele ganha um prêmio Nobel. Por causa disso. Tá bom? Pessoal, isso era o que eu tinha aqui para dizer para vocês. Se vocês ficaram frustrados porque fizeram poucas contas, na próxima live você vai fazer, vai ter bastante conta para ser feita lá, tá bom? E deixa eu explicar. Então, na próxima live, a gente vai fazer continhas usando... Fechamos isso, né? Fechamos essa live, entramos no efeito fotoelétrico e fazemos continha usando equações demonstradas aqui e que podemos usar dentro do efeito fotoelétrico. Tá bom? Pareceu-se muito histórico, porque, na verdade, quando você lê as questões do ENAD, esses momentos históricos são comentados lá. E, algumas vezes, a resposta é tirada como verdadeira ou tirada como falsa se você apenas conhecer o momento histórico de todo esse conhecimento, dualidade onda-partícula e efeito fotoelétrico. Pessoal, é isso. Vocês não fizeram as perguntas, poderiam ter parado e ter feito as perguntas, mas eu vou deixar... Se vocês conhecem o meu e-mail, né? E na sala do Enad a gente vai subir esse material que vocês podem consultar depois, inclusive ter o acesso aos simuladores da Universidade do Colorado, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado. Desculpa a demora, mas era importante que se diga que se tivesse feito todo essa coletânea histórica aí, tá bom? Pessoal, brigadão, então. Precisar de mim, é só entrar em contato, ok?